Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma fofoca literária. Sexta-feira é dia de quê? É dia de fofoca literária. E o que é fofoca literária? Para a senhora que está chegando agora que ainda não deixou o seu like. Fofoca literária são as histórias por trás da história. É a história que não está nas aulas de literatura, ou então que estão nas entrelinhas. E hoje a gente vai estar aqui para contar uma história muito importante para vocês. Senta aí que a gente vai começar. Tuas mães. Bravo, bravo, bravo! O tema da nossa fofoca de hoje é sobre Inês de Castro. Você já ouviu falar da Rainha Cadáver? Não? Então espera aí que eu vou te contar. Inês de Castro foi a rainha que foi coroada depois de morta. Sim, ela morreu no ano de 1355 e a sua história foi imortalizada pelo poeta Camões no livro Os Lusíadas. Bem, quem era Inês de Castro? Inês de Castro era a dama de companhia de Dona Constância, que era esposa de Dom Pedro, que se casa com Dom Pedro no ano de 1340. Quando eu falo de Dom Pedro, não é Dom Pedro I, imperador do Brasil, é Dom Pedro I de Portugal. Eu estou falando de 1340, muito antes de Dom Pedro I nascer. Bem, Dona Constância, ela se casa e aí você tem aí um início de um relacionamento. Porém, Dom Pedro se apaixona por Inês de Castro perdidamente e os dois começam a ter um relacionamento extraconjugal. Sim, ele está pulando a cerca, ele está mijando fora do pinico. E aí o que acontece? Dona Constância fica muito triste porque o seu marido está com outra. O rei Dom Afonso IV manda exilar Inês de Castro, manda Inês de Castro para bem longe, para a cidade de Albuquerque, na fronteira com a Espanha. Isso no ano de 1344. A distância só une o casal. Dom Pedro I fica louco de paixão, de saudade, continua se encontrando com Inês de Castro perdidamente. Ele manda, várias cartas, eles se encontram, tem lá o vulco-vulco. Puta vida! Constância fica muito triste pelo chifre, né? O chifre é público. Portugal inteiro sabe da galha dela, né? Portugal inteiro sabe disso. E aí ela fica triste quando ela vai dar à luz a sua filha Maria no ano de 1349. Ela vai falecer. E aí o que Dom Pedro faz? Abriu-se o caminho para a minha amada. Abriu-se o caminho para Inês de Castro. Então ele manda chamar a Inês. Ele contraria o seu pai, o Dom Afonso IV. Ele manda chamar a Inês porque fala assim, agora o caminho está livre para a mulher da minha vida. Pedro faz. Dom Pedro manda uma carta para o Papa, pedindo que ele concedesse a dispensa para poder casar, porque Dom Pedro era primo distante de Inês de Castro. Naquela época não poderia haver casamento entre primos, mas Dom Pedro pede, Papa, pelo amor de Deus, eu preciso casar com a Inês, porque a Inês é a mulher da minha vida. Agora eu sou viúvo, eu sou desimpedido, eu preciso casar com a Inês. Mas o Papa não vai atender a Dom Pedro. E eles vão continuar. Enquanto isso, o casal está vivendo feliz no mosteiro de Santa Clara. Ainda tem 3 filhos, Afonso, João, Diniz e Beatriz. Olha que coisa bonitinha. Eles estão vivendo felizes, mas eles não são casados ainda. Eles não têm esse casamento público, E estão vivendo lá felizes, lá no mosteiro, sem preocupações. E aí o que acontece? Dom Afonso, com medo dessa possível ascensão, essa possível coroação da Inês de Castro, como os países vizinhos vão observar isso, ele fica preocupado. Os conselheiros dele falam assim, melhor se livrar dessa mulher, é melhor ter uma mulher morta, ele vai chorar um tempo, mas se livra dela. E aí o que Dom Afonso manda fazer? No dia 7 de janeiro de 1355, ele manda que seus conselheiros vão se aproveitar da caçada que Dom Pedro vai fazer e se livrem da Inês. Matem essa mulher, que eu não quero essa mulher como rainha, não. E eles vão matá-la. Dom Pedro fica arrasado. Gente, ele a amava de verdade. Ele a amava tanto que ele fica em depressão. Ele fica sedento de vingança, mas ele ainda é príncipe, ele não é rei. Eu tô indignado! Eu tô indignado!
esperto de uma fonte. E segundo a tradição, essa fonte, né, que Camões chama de fonte de lágrimas, né, as pedras do leito da fonte, elas trazem umas manchas de sangue. E a tradição diz que esse sangue é o sangue da Inês. E no ano de 1357, olha como é que a vingança é um prato que se come frio. Dom Pedro I, ele vai começar uma perseguição a todos que mataram a Inês de Castro. E ele vai fazer essa perseguição e essa vingança vai ser consumada no Paço de Santarém, onde ele vai pegar os conselheiros e vai ordenar que todos eles sejam mortos. E aí ele vai pedir, por exemplo, que o carrasco arranque o coração de um pelas costas e o outro pela frente. Ele vai pedir, vai fazer atrocidades para isso. E ele vai homenagear. E aí ele vai homenagear a rainha morta no ano de 1360. Ele vai assumir publicamente que ele e Inês eram casados sim, mas era um casamento que foi feito em segredo. E ele resolveu fazer uma homenagem merecida, aí contra a tradição, contra a lenda. Pense bem de uma coisa, a vingança nunca é plena, mata a alma e é envenena. Pedro ordenou que o corpo da sua amada fosse desenterrado e coroado rainha. Se ela não foi coroada em vida, ela deveria ser coroada em morte. E ele ordenou que os nobres fizessem a cerimônia do beijamão, naquela mão em decomposição da rainha morta, da rainha cadáver, né? E aí ele acaba fazendo um túmulo, né, em Alcobaça, lá em Coimbra, para sua amada Inês de Castro. E o túmulo é lindo, o túmulo é uma verdadeira síntese da arte gótica, né? O túmulo está lá no mosteiro de Alcobaça, lá e lá também Dom Pedro está enterrado. Dom Pedro I está enterrado em frente à sua amada, que morreu no ano de 1355. Esse episódio ele foi imortalizado na obra Os Lusíadas de Camões. Camões ele para toda a narrativa para contar o episódio. Então, gente, essa foi a fofoca literária de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até semana que vem com mais uma fofoca literária. Tchau, tchau, pessoal!